Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre as exceções. Nós terminamos na última aula o capítulo referente à reconvenção. E nessa toada vamos continuar falando um pouco das condutas do réu. Nós vimos no segundo ano que um dos pressupostos mais importantes do juiz é a sua imparcialidade. E o defeito, que é a parcialidade, se desdobra em duas espécies: o impedimento e a suspeição. Portanto, uma advertência. Eu estou usando esse instante para falar de exceção, de impedimento e de suspeição como uma oportunidade de relembrá-los de um tema que está à disposição do réu quando citado por uma ação. Entretanto, a gente tem que lembrar, eu advirto vocês sobre isso, esse mecanismo, a exceção, está à disposição tanto do réu, mas também do autor. As exceções de impedimento e de suspeição não são instrumentos a serem usados apenas para o réu ou pelo réu. Esse defeito, a parcialidade, ele tanto afronta o réu quanto o autor. Ou seja, tanto eu posso ter um juiz que é parcial por ser amigo do autor, mas também posso ter um juiz que é parcial por ser amigo do réu. Então, esse instrumento chamado exceção está à disposição de qualquer uma das partes. Eu estou usando apenas esse momento para lembrá-los, então, dessa possibilidade que está à disposição do réu. O impedimento e a suspeição são tratadas do artigo 144 a 148 do CPC. Né? As hipóteses estão no 144 e no 145. Disso a gente não vai tratar, porque presumo que vocês já tenham visto. Vamos falar mesmo do procedimento da exceção. A primeira grande questão é que a exceção se trata de um incidente instrumental. Ou seja, ele é um instrumento que incide sobre um processo, mas forma um processinho novo, quer dizer, autos apartados. Em relação ao prazo, e eu volto nisso mais tarde, em relação ao prazo, nós temos que o prazo para interpor, para apresentar a exceção de impedimento da suspeição é de 15 dias, nos termos do artigo 146. Ou seja, tem a parte 15 dias a contar do dia em que conheceu esse fato que leva o juiz a ser impedido ou a ser suspeito. Há, entretanto, que se fazer uma distinção. No caso da suspeição, por ser um defeito relativo, ela se sujeita à preclusão, de modo que, se não apresentada a exceção nesse prazo de 15 dias, um prazo peremptório de 15 dias a contar da ciência do fato, presume-se que a parte aceitou ou tratou como irrelevante essa questão e preclui para ela a possibilidade de apontar esse defeito do juiz. É evidente que, embora o prazo seja certo de 15 dias, é muito difícil saber o início desse prazo, já que os 15 dias se contam a partir do dia em que eu soube, em que o réu ou que o autor soube do fato. E é muito difícil a gente detectar exatamente quando é que a parte soube de um determinado fato. Então, em tese, pelo menos em tese, é possível dizer que o prazo para a alegação da exceção de suspeição é um prazo preclusivo. Para a parte, ele tem 15 dias a contar da ciência do fato. Para o juiz, qualquer um dos dois sempre possível. É de ofício que o juiz fará qualquer uma das duas, aceitará ou reconhecerá qualquer um dos dois defeitos. Em relação ao impedimento, é um pouquinho diferente. O impedimento é daquelas nulidades absolutas, como a incompetência, de modo que ela não se convalida. Então, apesar de, em tese, o Código falar que a apresentação da exceção de impedimento também deve se dar com 15 dias, a verdade é que nós não temos essa regra, de fato, porque se trata de alguma coisa que pode ser reconhecida ou alegada em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Trata-se, portanto, de uma nulidade absoluta, tanto que é uma das hipóteses de ação rescisória. Então, a gente tem uma perspectiva aqui mais larga para o impedimento e mais estreita para a suspeição. O impedimento podendo ser alegado em qualquer tempo, em qualquer grau, e a suspeição necessariamente com o prazo de 15 dias, embora esse prazo de 15 dias seja um prazo muito esquisito. Afinal de contas, eu teria que ter um prazo inicial, que é o dia em que a parte soube, e o dia em que a parte soube de um fato é um elemento fático muito difícil de ser provado. Voltamos em seguida.